Pense CBN. Considerado um dos mais antigos meios de comunicação, o Out of Home, também conhecido como mídia exterior, tem um papel fundamental no planejamento de mídia. A Rede Outdoor está por aí desde 1989 e é uma das pioneiras em produção de outdoors no Brasil, atendendo tanto a região quanto outros estados. Rede Out of Home, uma empresa do tamanho do Paraná. Campanhas publicitárias que desafiem muito as causas femininas, mas a gente tem campanhas de cerveja em que a maior parte retrata mulheres que não são mulheres reais ou mulheres possíveis. A gente descobriu, inclusive, que 65% das mulheres não se sentem retratadas por essas campanhas. Como é que vocês acham que isso influencia o que as mulheres pensam a respeito de si mesmas? Essa é uma questão antiga e semana passada ainda foi discutido isso na entrega do Oscar, os quais as mulheres no Red Carpet são paradas para as seguintes perguntas: quem fez o seu vestido, a sua joia de qual joalheria? Ninguém pergunta se elas estão ansiosas em receber o prêmio, qual filme você participou. Estamos falando dos Estados Unidos, trazendo essa realidade para o Brasil. É difícil a gente mudar esse cenário porque é mundial. A visão da mulher pejorativamente, o objeto, né, para algumas campanhas ou para... Você nunca corresponde ao padrão estabelecido? Você está sempre aquém? Porque afinal você não é aquela mulher que está lá naquela campanha super mega cool, sempre maravilhosa, com aquele cabelo impecável, com aquela bunda daquele tamanho, com aquele corpão. A gente não retrata nunca o que é possível. Na verdade, ela é engraçado isso, né? Porque a gente vive hoje, a mulher no dia a dia hoje, ela toma muita cerveja, ela acompanha, né, os seus maridos, namorados e amigos, enfim. Ela é público-alvo, né? Você não pode só ficar pensando hoje, o que antigamente se pensava, não, quem consumia eram homens, vou fazer uma mulher que se assemelha. Então isso é um pouco descompasso, né? Acredito. Porque quando você vê essas propagandas, você pensa, ela está conversando, chamando a atenção para um público masculino. Ok, eu acho até que ela faz esse papel. Você olha, tem até uma coisa de neuromarketing, né? O olhar do homem deve parar na frente daquela televisão. Mas e as mulheres? Tem que ter bom humor, né? Assim, eu acho que o humor é fundamental nessas propagandas, porque assim, agora quando você percebe que está usando a mulher com esse sentido, aí fica tudo muito ruim. Eu acho que fica ruim até o, não sei qual é o público masculino que goste disso, pode até tenha, mas assim, tem um público altamente pensante que também vê que ele está desvalorizando a mulher, né? Então tem que ver como fazer esse contexto, tem que ter uma sabedoria. Por exemplo, eu nunca penso que piada, humor tem que ser politicamente correto. Eu não sou muito dessa linha. E eu acho que tem que ter bom humor mesmo, de até olhar aquilo e a gente também ri da situação. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, quantas ou as novas gerações, como é que elas lidam isso como exigência para a vida delas? Como é que elas trazem isso? E eu acho que a gente tem que participar dessa formação de dizer assim, gente, não é nada disso, a gente não precisa ser nada daquilo. A gente já é interessante do jeito que a gente porque é uma minoria, se você olhar também quantos blogs e sites tem de culto ao corpo, fitness, alimentação saudável, ou seja, com a globalização e a facilidade, né, o acesso à informação, os jovens hoje, as meninas desde muito cedo, já pensam em colocar silicone com 15 anos, já pensam em fazer academia, malhar, já pensam no culto ao corpo. Mas olha essa correria. A gente não pode envelhecer, a gente tem que ter todo aquele padrão com o qual a gente não concorda, que a gente não corresponde, mas a gente fica correndo atrás dele. As novas gerações ficam correndo atrás dele muito jovens. Muito jovens. Claro que a propaganda tem um papel nesse sentido, né? Papel de posicionamento. É questão de consumo mesmo, né? E acaba virando um produto. A própria mulher, nesse contexto, vira um produto de consumo, né? Agora tem que ter criatividade e fazem isso. Por exemplo, Heineken não faz, Stella Artois não faz. Tem Budweiser não faz. Você não precisa chamar atenção só utilizando essa forma de apelação feminina, né? Tem outras formas de você tentar se sobressair.
Agora é uma briga para isso, né? Uma briga. Porque assim, você está num universo com... Aqui que a propaganda tem que fazer? Ela tem que ser vista e tem que provocar uma reação no consumidor, porque senão ela vira uma mesmice. E aí, para você chegar a comentar uma ou outra propaganda, porque ela tem que ter um ingrediente muito interessante. Você lembra de uma da tartaruga? Principalmente pro humor. Era uma propaganda de cerveja que tinha uma tartaruga que driblava Sim, o cara. sim. Então, fugia completamente do padrão. Às vezes eu acho que de tanto usar a mulher, a coisa acaba... Mas de vez em quando eles Igual. saem desse viés, né? E trouxeram, esse tempo atrás, né? O cara do pagode, lá do Beto Barbosa, do Axé, enfim. Eles pegaram algumas campanhas, algumas da década de 80, alguns ícones da década de 80, ressurgiram uma forma bem humorada, né? Pra sair um pouco desse da mulher. E eu me lembro também de um comercial, não de cerveja, mas que usou as mulheres gordinhas. Era uma propaganda de sabonete, isso. Que as mulheres também gordinhas, que daí, obviamente, a grande maioria se identifica, ou com um pouquinho de celulite, enfim, mas que elas também tinham direito a serem bonitas, né, a tratar a pele, cabelo, enfim, também se sentem bonitas. Eu conheço muita gente que é gordinha, que é super sensual, que é uma mulher bonita, que é uma mulher atraente. Mas ao mesmo tempo se usa a mulher também, talvez como público-alvo, queira se espelhar numa mulher melhor que ela, ou mais bonita, ou mais bem posicionada, para almejar aquilo para você. Né? Então também tem todo, eu acho que existem várias pesquisas para se alinhar. Essa campanha da Beleza Real, ela foi muito interessante porque ela falava assim, Mariângela, se descreva. E o cara te desenhava. Aí depois falava assim, Cláudia, descreve a Mariângela. E aí quando você descrevia, ela era muito melhor do que ela tinha se retratado. Sim. Olha Verdade, que coisa. bacana A forma isso. como a gente se vê tem tanta exigência em cima que a gente acha que tem até um certo medo de dizer assim, não, já até que eu tô bem. Não, E até no papel de mãe, isso teve também, né? Com mães e filhos. As mães se achavam culpadas de não poder dar atenção para os filhos e, na verdade, os filhos achando que as mães são maravilhosas. Então, acho que a gente tem que questionar isso também. E profissionalmente acho que isso também acontece, né? Ainda mais hoje que a mulher, na sua Tem grande muita maioria, está exigência. no mercado de trabalho. Ela tem vários papéis no mercado de trabalho, contra turno E quando de a coisa horário. pega, é a gente que resolve mesmo, sim, né? Casa para resolver, família que você tem que dar um suporte. Então você acaba tendo, assim, que fazer muita coisa no mesmo espaço de tempo que todos têm. Mas ao mesmo tempo, né, para a mulher ser respeitada no seu ambiente de trabalho, na própria sociedade, a propaganda que utiliza muito a mulher como objeto, isso é ruim, muito ruim. Né? Assim, para as conquistas que a mulher teve, mas assim, não é a conquista da mulher em si, mas assim, de toda uma sociedade, porque são todas pessoas competentes e profissionais, e até hoje a mulher tem que estar provando que ela tem competência. Né? É impressionante. A gente, no nosso mercado é assim, se você disputa uma concorrência com outro homem, você tem que ser muito melhor que ele fala muito menos que você, ele dá muito menos dados. Você ganhar menos. Exatamente. E isso ainda é uma realidade. Existe uma coisa também que é um hábito em grandes centros, não é fora de Londrina. A gente tem a empresa, a gente tem um cliente que é homem. Se eu sou um homem, meu cliente é homem, eu marco uma cerveja com ele no final do dia e acaba estreitando o laço de relacionamento com o cliente e o fornecedor. Porque você acaba tendo mais vínculo, mais tempo com o cliente fora do ambiente de trabalho, que você pode até compartilhar amenidades. A gente, na posição de mulher, fica desconfortável em chamar um cliente para um happy hour, porque ou a gente é casado, ou o cliente é casado, enfim, é uma situação esquisita, principalmente no mercado como Londrina, a não ser que você marque um grupo de pessoas para ir. Então também a gente já tem esse lado que não favorece. Estou falando isso porque eu canso eu lido com multinacionais, o público interno é basicamente masculino, e eu vejo que às vezes eles saem, chamam a gente às vezes vai, não vai, mas assim, eles na sua maioria vão. Ou você fica trabalhando até 7 horas numa reunião, então vamos comer, tomar alguma coisa. Mas comer não é uma pizza no restaurante, é comer no boteco. Interessante que até pensando nas empresas, assim, quando você começa a atender um cliente, você tem que fazer uma amizade enorme com a secretária deles, porque assim, às vezes as próprias mulheres vão contra as mulheres. Eu acho que, né, assim, Isso acontece muito, eu acho. é mais fácil abrirem caminhos e agenda para o homem fazer o atendimento do que para a mulher. Então você tem esse papel também de tentar ser cordial. Nós três somos boas representantes disso, porque a gente conseguiu driblar essas situações, né? A gente conseguiu montar nossas empresas, são 3 empreendedoras, a gente conseguiu ter clientes homens e mulheres e conseguiu ter um nível aí de sucesso, apesar disso tudo. Sobreviver nesse mercado. Sobreviver nesse mercado. Todo mundo aqui tem mais de 15 anos de empresa. 25. 25, eu tenho 18, 20. Pô, é tempo pra caramba num país que nem
as empresas mal sobrevivem há 5 anos. Fora os planos econômicos que a gente passou, Nossa, As rasteiras do governo. as mudanças, né, de cenário, enfim, claro, as dificuldades enfim, que estamos enfrentando agora, já passamos em outra época, recessões, mudanças de cenário. A gente também enfrentou a tecnologia, quando a gente começou a trabalhar, a gente conversou agora há pouco, na minha época que eu comecei a trabalhar, surgiu o fax. Meu Deus do céu, mostrar um fax hoje, uma criança de 8 anos não sabe o que é, acho que é um telefone que vai discar. Enfim, então assim, a gente passou por muitas mudanças e tendo... Comunicação nesse cenário, né, Angela? Porque assim, enquanto você tinha recessão, a comunicação era a primeira a não existir mais. A ser Primeiro cortada, corte. né? Então, assim, hoje já é um pouco diferente, né? Mas há um tempo atrás, esse momento que a gente vive hoje já seria um cenário para que não existisse, que a comunicação fosse bastante reduzida, né? Hoje as empresas não podem trabalhar sem a sua comunicação, mesmo no momento de dificuldades, porque a sua marca continua no mercado, a competitividade é enorme, o consumidor continua falando da sua marca, você tem que interagir, tem que estabelecer comunicação. Então hoje Tem não dá muito mais simplesmente pra marcas, né? cortar. Antigamente você tinha 3 opções de um produto, hoje você Isso, tem 15. Então, para você manter teu share de mercado, crescer um pouco, você tem que investir muito em comunicação. Marca. É. Quer dizer, antes, se alguém falasse Positivo mal, negativamente, né, não tinha essa estatística? Se alguém falasse bem da sua marca, você seria para uma pessoa, se falasse mal, seriam para 7. Hoje é porque 7 milhões? 70 milhões? Enfim. Facebook, as pessoas compartilham uma informação. Hoje você tem que trabalhar bastante afim. No próximo bloco a gente vai conversar sobre causas que ainda movimentam a gente, que movem a gente, que nos interessam.